Livros úteis como vacina contra o vírus do neoliberalismo. Nesse vídeo eu indico alguns livros de fácil leitura que fazem um contraponto ao pensamento único difundido por comentaristas de economia em grandes empresas de mídia, em consultoria do mercado financeiro, esse pensamento único que pode ser chamado de pensamento neoliberal. Aí isso vale tanto para que esse vídeo é importante tanto para quem está interessado para livros para ler, quanto para indicar para algum amigo que está indo atrás desse tipo de leitura. Aí esses livros que eu vou falar deles não são para pesquisadores acadêmicos em economia, para quem já é doutor em economia, quem é doutorando, mas para o público geral, porque tem linguagem acessível até para quem não é economista de formação. Mas, claro, esses livros também são bastante úteis para estudantes de economia e mesmo para economistas cuja área de pesquisa não são exatamente aquela da área do livro indicado, aí o livro indicado pode ser uma boa introdução. Esses livros foram úteis, muito úteis até para mim, que eu que sou economista, mas de qualquer forma, esses livros também são muito bons, também são muito indicados para quem não tem formação em economia. E óbvio, não vou indicar o Capital e a teoria do Karl Marx e a teoria geral do emprego, do juro e da moeda do Keynes. Eu acho ótimo que pessoas tenham interesse em ler, mas o que me interessa aqui nesse vídeo é livros fáceis de ler e que estão mais ligados ao debate atual. E por isso, todos os livros que eu vou indicar aqui foram publicados no século XXI como toda lista pode gerar discordâncias, até porque eu sou um ser humano, não sou máquina, não tem como saber de todos os livros importantes que estão sendo publicados agora. Aí quem acha que tem algum livro muito bom, muito importante, que está dentro dessa proposta e que ficou faltando na lista, eu acho que seria ótimo colocar isso nos comentários e, claro, ajudar a divulgar esse vídeo, porque divulgando mais esse vídeo vai ajudar a divulgar mais esses livros também. E alguns livros eu já falei sobre eles eu já fiz vídeos específicos sobre eles no meu canal. Quem quiser saber mais sobre alguns desses livros, procurem no meu canal, veja o vídeo específico sobre esse livro, que aqui eu só vou dar uma passada geral. E claro, mais importante que leia esse livro. Então vamos lá. Começo com Rajun Chang, acho um autor muito importante para ler. Os dois que eu mais recomendo, um é o mais clássico dele, que é o Chutando a Escada, publicado em 2002, que ele fala que os países atualmente ricos, eles ficaram ricos seguindo políticas que seriam condenadas atualmente pelo FMI, pelo Banco Mundial e pela Organização Mundial do Comércio. E agora que eles ficaram ricos, eles recomendam que os países pobres não façam o que eles fizeram. Aí, ou seja, querem chutar a escada. Ou seja, esses países que subiram a escada quer chutar a escada e não deixar que os pobres subam. O que o Chang diz, basicamente, é que os países pobres devem fazer o que os países ricos fizeram e não o que os países ricos falam. E aí, outro livro muito bom do Rajun Chang, principalmente para quem é leigo em economia e é com linguagem muito fácil, é o 23 Coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, publicado em 2013, e que fala assim, colocam 23 mitos mais favoráveis à economia de livre mercado, alguns mitos favoráveis à economia de livre mercado, que são muito difundidos e que ele explica porque são apenas mitos. E aí o Rajun Chang também publicou alguns livros mais recentes que também vale a pena ler e que aí depois no meu canal vou fazer eu ainda penso em fazer algum vídeo sobre os livros mais recentes do Rajun Chang. Outro que eu recomendo é o da Mariana Mazzucato, O Estado Empreendedor, publicado em 2011. Tem ideias bem parecidas com o Chutando a Escada, só que assim, a diferença é que
o Chutando a Escada fala mais de temas para interesse dos países pobres, o Estado empreendedor fala dos países ricos até hoje. Aí a Mariana Mazzucato fala que ela não propõe que o Estado seja um grande fomentador do desenvolvimento tecnológico, e sim que o Estado já faz isso, aí ela só discute como fazer isso melhor, e diferentemente de muitos estudos sobre Estado fomentando desenvolvimento industrial, através do investimento em novas tecnologias, está muito associado ao leste asiático. Aí a Mariana Mazzucato dá mais foco sobre como isso ocorre nos Estados Unidos, onde há grandes exemplos, como por exemplo a internet, o iPhone, que são tecnologias que contaram em grande parte com o apoio do Estado. E aí outro livro também bem parecido das ideias com o Chutando Escada é o do norueguês Erik Reinert, que é Como os países ricos ficaram ricos e por que os países pobres continuam pobres. A versão mais recente brasileira em português, mais recente foi publicada em 2020, que aí esse livro critica teorias baseadas puramente em modelos abstratos que dizem que os países devem adotar sempre o livre comércio e se aproveitar das vantagens comparativas. Ao invés de modelos abstratos, o Reinert usa análise histórica e mostra que sempre que regiões tanto cidades quanto países que se desenvolveram foram através de políticas deliberadas para desenvolver a manufatura e sempre se inspirando nos países que já estavam mais desenvolvidos antes. Outro autor muito falado atualmente, que eu recomendo bastante ler também, é o Thomas Piketty. O livro mais conhecido dele é O Capital no Século XXI, de 2013, que ele faz um estudo empírico através da observação dos dados de impostos de renda, impostos de propriedade, impostos de herança, sobre como evoluiu a concentração de renda e riqueza principalmente na França, no Reino Unido e nos Estados Unidos, onde há os dados mais disponíveis. Aí ele mostra que houve uma tendência de queda da concentração tanto de renda quanto riqueza entre 1914 e 1945, quando teve as duas guerras mundiais e mais a Grande Depressão como decorrência da crise de 1929. E aí, a partir de 1980, a desigualdade voltou a aumentar, só que ele até mostrou que como o novo aumento da desigualdade foi muito mais acentuado nos países de língua inglesa do que nos países da Europa continental, onde teve a, digamos, revolução conservadora do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher. Aí o Piketty quer mostrar, assim, uma das intenções desse livro é mostrar que o novo aumento da desigualdade é muito mais político do que decorrência simplesmente de novas tecnologias, de mudanças no comércio mundial, de incorporação do leste da Ásia à economia mundial, como alguns economistas do mainstream já defenderam. A livro mais recente, publicado em 2019, é o Capital e Ideologia, que ele conta a história da desigualdade desde o tempo das sociedades escravistas, passando pelas sociedades em que a nobreza e o clero eram as classes dominantes, até depois para as sociedades de proprietários, da desigualdade supostamente meritocrática nos dias atuais. Ele conta a história da desigualdade e conta a história dos discursos usados para justificar as elevadas desigualdades e dos sistemas políticos que favoreceram a manutenção dessa elevada desigualdade. Aí um dos poucos livros da minha lista que é escrito por não economista, que é A Doutrina do Choque, escrito pela jornalista canadense Naomi Klein, em que ela conta como, publicado em 2007, também tem um filme documentário que ela fez, que é o mesmo conteúdo, e que ela
Que a ideia do livro basicamente é a de que a agenda neoliberal mais radical, defendida por think tanks, muito deles estimulados por Milton Friedman, esses think tanks financiados por milionários, essa agenda muitas vezes não tem respaldo da maioria da população. É muito difícil implementar em situações normais pelas urnas. Aí por isso muitas vezes esse choque teve que ser implementado ou através do golpe de Estado, como aconteceu no Chile em 1973, ou mesmo um autogolpe, como foi do Yeltsin no começo dos anos 90 na Rússia, ou então se aproveitando de acontecimentos como desastres naturais, como o tsunami no sudeste da Ásia em 2004, o Katrina na Louisiana em 2005. E isso é, e esse livro foi publicado antes desse choque neoliberal sendo implementado no Brasil pós-Lava Jato, e que esse choque neoliberal pós-Lava Jato é bem típico desses choques descritos pela Naomi Klein. Então, até útil até para entender o que está se passando no Brasil nos dias atuais, ler um livro até publicado há alguns anos antes. Agora, eu não faço grandes discriminações, incluo até o ortodoxo na lista, quando o ortodoxo tem contribuições importantes, um ortodoxo mais politicamente progressista, que é o Paul Krugman, livro publicado em 2007, que é A Consciência de um Liberal. Liberal no sentido americano, que nos Estados Unidos liberal não é neoliberal, mas liberal é um termo usado para se referir à esquerda moderada, e aí o Paul Krugman é um liberal. E aí ele conta como nos Estados Unidos, que tinha uma grande desigualdade no começo do século XX, essa desigualdade foi fortemente achatada por exemplo, com o New Deal do Franklin Roosevelt e a Segunda Guerra Mundial. Foi até moderada, com uma desigualdade moderada nos anos 50, 60 e 70, aí voltou a crescer e ficar grande como era antes, a partir do Reagan, um período ininterrupto de Reagan, Bush 1, Clinton, Bush 2. Aí o Paul Krugman conta a história de como surgiu um movimento forte de direita nos Estados Unidos a partir dos anos 70 para conseguir se tornar viável a implementação dessa política pró-desigualdade. E aí, por isso que acho que a consciência de um liberal dialoga bem com os livros do Piketty. Bom, e aí também um livro de não economista, da Doi Laval, sobre a nova razão do mundo, explicando a origem do neoliberalismo, explicando o que é neoliberalismo, que isso vai desde o tempo do colóquio Walter Lippmann, em 1938, a sociedade Montpellier nos anos 40. E aí é muito bom ler esse livro para entender que neoliberalismo existe e o que é o liberalismo, porque a gente vê muita gente aí falando que neoliberalismo não existe, que fala a gente falando eu sou liberal, não sou neoliberal. Aí é muito importante ler esse livro para saber que muitos dos que falam eu não sou neoliberal, eu sou liberal, liberal sim. Bom, agora eu falei tanto de livros de teoria econômica quanto livros mais de economia internacional, agora falar um pouco de livros brasileiros para entender mais a realidade brasileira. Aí um que eu recomendo muito é um publicado em 2020 pelo Paulo Gala e pelo André Roncaglia, que é o Brasil, uma economia que não aprende, que aí esse livro tenta discutir como que o Brasil, que era uma economia que cresceu tanto entre 1930 e 1980, está estagnado desde então. Aí, por esses autores, há uma relação muito forte entre estagnação e desindustrialização. Aí eles fazem uma revisão de toda a literatura econômica e toda a história econômica para mostrar que o desenvolvimento está muito ligado à manufatura e que é muito difícil existir desenvolvimento sem manufatura, e como
para o desenvolvimento da manufatura é muito importante a interação entre o setor público e o setor privado e que o laissez-faire não vai gerar sozinho a manufatura e o desenvolvimento. Bom, eu passei sem querer, mas antes desse, eu recomendo também a leitura dos dois livros da Laura Carvalho, que é o Valsa Brasileira, que conta como a economia brasileira passou de um boom eh, no segundo mandato do Lula até uma forte depressão no breve mandato da Dilma, segundo mandato da Dilma e no Temer, e explica o que deu errado, saindo, saindo um pouco dessa explicação que a gente vê muito na grande mídia, que foi a nova matriz da Dilma e do Manteiga que quebrou o Brasil, mostrando sim, teve muita coisa errada que fizeram, mas não foi só isso a causa. E e a solução não é as reformas para impor o Estado mínimo, como a gente vê por aí na mídia. Aí a Laura Carvalho vai contar isso. E o outro livro dela, publicado em 2020, no meio da pandemia, foi Curto-Circuito, o vírus e a volta do Estado, em que ela mostra que a pandemia forçou mesmo a economia, a equipe econômica do Paulo Guedes, com o ideário ultraliberal, a adotar emergencialmente algumas políticas que vão contra esse ultraliberalismo. E como a pandemia pode fazer tanto o Brasil como o mundo repensar todo o papel do Estado, incluindo macroeconomia, estado do bem-estar social, desenvolvimento tecnológico, isso não só durante, mas também depois da pandemia. Isso dialoga muito com um livro que agora sim está aparecendo na imagem, que sem querer eu passei rápido para esse, que é o Economia Pós-Pandemia, que é uma coletânea de de artigos de vários professores, principalmente do Instituto de Economia da Unicamp e da UFRJ, que, que tem intenção de mostrar porque as políticas de austeridade implementadas no Brasil desde 2015 estão erradas e como pode ser feito um novo projeto social-democrata de desenvolvimento. E que aí esses artigos entram tanto na discussão da política macroeconômica, como nas políticas de desenvolvimento tecnológico, como nas políticas sociais. E aí, para quem está interessado em livros de introdução à economia, que é algo que eu vejo bastante gente perguntando na página no Facebook, indico dois livros recentes. Um, novamente, Rajun Chang, em 2014, que fez um manual, o The Economist User's Guide, que é um manual introdutório de economia, e que é um bom livro de introdução à economia para fugir do Menkyo, que tem muita coisa errada. E o outro, um livro de macroeconomia para fugir um pouco do Blanchard, que aí é feito pelo Randall Wray e pelo Bill Mitchell, que é a turma da MMT, que é um livro de introdutório de macroeconomia com a visão da MMT.